nas estradas, e anda hortas, e anda luz criado, e anda Guiné na lanta Nordega, e anda Guiné, programa de União Europeia de oportunidade social e econômica para o povo e com o povo de Guiné-Bissau. Não lanta, não pega. Nobas de anda Guiné junto. Nobas de anda Guiné junto e um magazine informativo dedicado a tudo coletivos de cidadãos, organizados, ativistas, pessoas interessadas na participar no desenvolvimento de Guiné-Bissau, espalhados para o território nacional com na diáspora. E anda Guiné junto, ação implementado para o Instituto Marquês de Vale Flor no âmbito de Anda Guiné, um programa da União Europeia. Estimados ouvintes, bom cedo, bem-vindo à primeira edição de Magazine Informativo Nobas de Anda Guiné Junto, um programa informativo destinado a coletivos de cidadãos organizados, ativistas e pessoas interessadas no processo de desenvolvimento de Guiné-Bissau. E Anda Guiné Junto, ação implementada para o Instituto Marquês de Vale Flor, no âmbito de Anda Guiné, um programa da União Europeia. E tem como objetivo geral criar condições para cidadãos de Guiné-Bissau sendo protagonistas na resolução de problemas coletivos e, em termos específicos, e visar reforçar participação e atuação de coletivos de cidadãos organizados na resolução desses problemas. E tem 3 produtos fundamentais. Primeiro, um dispositivo permanente de âmbito nacional para financiar iniciativas e reforçar estratégica e operacionalmente coletivos de cidadãos organizados. Depois, promover comunicação, diálogo, partilha de conhecimento e ligação em rede para resolução de problemas coletivos. E, por último, um dispositivo de aprendizagem que nos vai permitir aperfeiçoamento de metodologias e ferramentas, assim como uma disseminação de experiências. E Anda Guiné Junto tem 2 eixos fundamentais. Primeiro, GAP, que é Gabinete de Apoio Permanente, que junta subvenção e também reforço institucional. E depois, eixo do conhecimento, comunicação e parceria. Nessa primeira edição do programa informativo Nobas de Anda Guiné Junto, nós temos a oportunidade de conhecer pormenorizadamente a ação junto com os seguintes convidados. Primeiro, Alexandre Nalamba, gestor de GAP, e na fazer um esboço geral de que aqui a ação e Anda Guiné Junto. Depois, Alfredo Anden, que é gestor de eixo do conhecimento, comunicação e parceria, e na falando especificamente campo de intervenção de eixo do conhecimento, comunicação e parceria. Depois, Yaya Jau, gestor de subvenção, na ensino e informações relativamente a mecanismos para obtenção de financiamento. E depois, Nérida Varela Pereira, que é técnica de reforço institucional e na ensino informações sobre campo de intervenção de reforço institucional, como que o coletivo de cidadão organizado, ao nível de sua organização, por beneficiar de reforço institucional. Nas próximas edições de Magazine Nobas de Anda Guiné Junto, nós temos a oportunidade de conhecer também diferentes ações que fazem parte desse programa Anda Guiné, espaço ou rúbrica que é chamado Agenda Anda Guiné. Um espaço que é dedicado para conhecer iniciativas de interesse no âmbito de intervenção do programa Anda Guiné, onde que faz parte, além de ação Anda Guiné Junto, soma também outras ações. Nesse caso, ação Anda Guiné Arroz, na fileira de arroz de Mangal, estradas nas pistas rurais, galinha na fileira avícola, horta na fileira hortícola, luz Quiago na energia
e água com saneamento, como é direito na segurança alimentar e nutricional e, para último, saúde na área de saúde. Antes não vai para uma pausa musical, depois não avança que comunicação de diferentes intervenientes nessa primeira edição de Magazine Yanda Guiné Junto. Apresentação de Diamantino Domingos Lopes e produção de Ansuman So. Assim, Yanda Guiné Junto na convida tudo coletivos de cidadãos organizados, ativistas e pessoas interessadas na encontrar solução para o problema de própria comunidade e participar na resolução de desafios nacionais para acompanhar essa primeira edição de Magazine Nobas de Yanda Guiné Junto. Primeiro interveniente nasceu do Alexandre Nalamba, que gestor de GAP, Gabinete de Apoio Permanente. De uma forma bem resumida, a ação Yanda Junto e dos 8 ações está implementado para o Instituto Marquês Vale Flor, IMVF, e tem uma duração de 5 anos, ou seja, inicia na 2019 e vai acabar na 2023, e tem também uma abrangência nacional, ou seja, está na tudo região. Junto e uma ação que foi criada com base na experiência de trabalhos que o IMVF tem estado a realizar na Guiné-Bissau junto com organizações de sociedade civil. Suma projeto Notícia no Futuro, que foi implementado de 2007 a 2009. Suma programa de apoio a atores não estatais WEPANI, nessa primeira fase, no Pincha para Desenvolvimento, de 2011 a 2016, e se segunda fase de Cambança, de 2016 a 2018. Ação junto e tem como objetivo principal promover maior protagonismo de cidadãos bissau-guinenses. E como objetivo específico, ainda vai buscar reforçar participação e atuação de coletivos de cidadãos organizados para resolver seu problema na comunidade. E tem como principal grupo-alvo coletivos de cidadãos organizados bissau-guinenses, que tem inclui tanto grupos formais como grupos informais, que é realizado algum projeto na comunidade, e também ativistas e outros agentes interessados. Também está incluído no grupo-alvo órgãos de comunicação social bissau-guinenses, como rádios, Direção-Geral de Cooperação e Ajuda Não Governamental, TGCAM, e Secretaria-Geral de Comunicação Social. Junto e tem uma abordagem inovadora. Primeiro, ICA possui uma linha temática para solicitação de apoio. Organizações podem pedir apoio desde a área de educação, saúde, agricultura, direitos humanos, ambiente. Então, é aberto em função de necessidade de cada comunidade. Também, apoios e por solicitar em qualquer momento. E que tem um convite específico ou um período específico e por solicitar a qualquer momento. Também apoios atribuídos diretamente para a comunidade através de suas organizações. Então, essas são as principais características inovadoras de Ação Junto. Ação Junto e tem Gabinete de Apoio Permanente, que GAP, um dispositivo nacional que vai apoiar a organização a resolver esse problema através de propostas que ela apresenta e também ela vai apoiar. Um segundo eixo, diálogo e ligação em rede, que atividades de colaboração
e geração de conhecimento. E finalmente o último eixo, que conhecimento e partilha de conhecimento, tanto na conhecimentos que produzido no âmbito dessa ação, como também conhecimentos produzidos desde que seja de interesse de comunidade. Junto, como falei no início, e tem uma abrangência nacional, ou seja, tem um escritório na todas as regiões, exceto a região de Biumbo, que para questões logísticas ou de proximidade, não decidi juntar que escritórios de SAP, ou seja, setor autônomo. Então, na Bissau, nós temos um escritório central que cobre tanto Bissau, Suma, Biumbo. Na região de Cacheu, nós temos um escritório na Canchungo. Na região do Oi, nós temos um escritório na Mansoa. Na cidade de Bafata, nós temos um escritório que cobre toda a região de Bafata. Na cidade de Gabo, nós temos um escritório que cobre toda a região de Gabo. Na escritório na região de Bulama e Bijagós, nós temos um escritório que está localizado na ilha de Bubaque. Na região de Quinara, nós temos um escritório que está localizado na Buba. E na região de Tombale, nós temos um escritório que está na cidade de Catió. Todo é escritório está dotado de centros de recursos, onde as organizações podem realizar esse trabalho, de forma que tem outros apoios que nós damos, e também GAP, que é apoio permanente, Gabinete de Apoio Permanente, que não vai receber proposta durante todo esse período de abertura. No início de 2020, nós vamos fazer lançamento a nível nacional de GAP, acompanhado de sessão de esclarecimento e workshop, com o objetivo de informar e esclarecer tudo dúvidas sobre a atribuição e acompanhamento de todos os tipos de apoio que nós vamos dar. Também, nós vamos apresentar tudo ferramentas e metodologias de trabalho. Para finalizar, eu gostava de falar ação Yanda Guiné junto e uma oportunidade para comunidades resolver esse problema através de seu próprio esforço, identificação de problema que eles próprios vão fazer e também para reforçar essa capacidade. É importante que comunidades para ficar atento que informação que junto vai divulgar e também para participar na sessão de esclarecimentos e workshop para estar bem dotado de informação sobre ação junto. Depois de intervenção de gestor de GAP, de Yanda Guiné junto, Alexandre Nalamba, não convida de novo guineenses ou coletivos de cidadãos organizados, ativistas, são pessoas interessadas para acompanhar a comunicação de Alfredo Anden, que é gestor de eixo do conhecimento e parceria de ação Yanda Guiné junto. Em primeiro lugar, é bom para explicar o que é centro de recursos e para via de que é aqui criado. Não pode falar como é centro de recursos e um espaço de intercâmbio e partilha de experiências e conhecimento para organizações e sociedade civil, que está na toda a região do país. Portanto, na toda a região do país, quando vai, não há centro de recursos, onde é que cidadãos organizados tem acesso a um conjunto de instrumentos de trabalho, inclusive de literatura, para poder fazer uso dele para ser trabalho e para ser comunidade. Centros de recursos, e foi criado para a ação Yanda Guiné junto, na toda a região Suma, que nós falamos, para servir como um elo de ligação dessa ação com coletivos que não vivem naquelas regiões. E bom para salientar como coletivos podem estar legalizados ou que está legalizado. Portanto, o que importa ali é para ser um coletivo que tem uma experiência associativa, desde que existe há um bom tempo e até trabalhar para a comunidade, poder ter acesso a todos os benefícios que o centro pode oferecer-lhes.
que o centro próprio de recursos tem? Centros de recursos não tem um espaço grande, onde aqui tem uma sala de reunião com organizações, desde bancadas, manhoandade, associações juvenis, agrupamentos, qualquer tipo de organizações que existem aqui na região, é poder ter acesso a ele. Por exemplo, é fazer agendamento, é marcar reunião que está tendo, reunião de planificação, ou reunião própria para organizar Assembleia Geral ou Assembleia Extraordinária, etc. Portanto, que sala está disponível, desde que chega, é fazer agendamento, não tem um responsável, um técnico regional, acompanhado com um assistente regional, que atende eles para que tipo de trabalho. Para além disso, que centros de recursos têm uma pequena biblioteca, que tem uma variedade de literatura que qualquer cidadão, sendo ele estudante, ativista, ou sendo ele membro de alguma associação, ou de alguma bancada, ou de alguma entidade, e pode vai consultar que literatura e fazer uso dele e utilizá-lo para sua necessidade, para seu trabalho profissional. O centro não tem dos computadores, que computadores não têm acesso à internet. Portanto, qualquer estudante também, ou cidadão que vai fazer pesquisa documental, bibliográfica, e pode utilizar que centro para que atividades. Para além das facilidades, o centro não tem um projetor com tela que nos permite visualizar algum vídeo de interesse para comunidades. Portanto, esse é um conjunto, pensa, de facilidades que o Centro de Recursos não tem à disposição, de organizações que está na toda a região, para poder fazer uso dela. E vamos para falar como essa ação anda Guiné junto e uma ação virada para apoio a organizações de sociedade civil. Quer dizer como que não busca ao fundo e contribuir para construir e partilhar conhecimentos. Para conhecimentos que podem ficar ditado só num canto ou numa organização ou num conjunto de índices. Portanto, é um espaço livre, quem começa a partilhar conhecimentos que tem, experiências que tem, e por aí essa ação não vai beneficiar. Uma coisa que eu penso também interessante é como não facilita intercâmbio entre organizações, né, caso de coletivos de cidadãos organizados, que estão numa região, como se bem outra região, devem intercambiar com eles, devem aprender dessa experiência, para poder aprender um com o outro. Ao mesmo tempo, naquele centro, e por cedo também, como algum coletivo, miste agenda, sala de reunião para 2, 3 dias de trabalho, onde é que tem, por exemplo, na agenda vai discutir algum assunto importante ligado à sociedade civil, problema de autarquias, por exemplo, qualquer papel da sociedade civil na discutir sobre autarquias, qualquer papel de sociedade civil na fazer monitorização de políticas públicas, por exemplo, não pode pegar uma área determinada de políticas públicas ligado a recursos naturais ou ligado à educação. Bom, um conjunto de organização miste vai monitorizar que o governo prometeu como e na fazer aqui a área e gestores de diferentes departamentos ligados aqui à área como é que tem estado na comporta para permitir oferecer serviços a cidadão naquela determinada área. E esse é um debate muito livre, muito democrático, que nos permite a própria organização de sociedade civil poder também ajudar o governo, portanto, na materialização desse programa, mas ao mesmo tempo fazer com que o governo fique muito atento a poder responder às necessidades de população. Esse centro é bem gerido por uma equipa que tem 2 elementos, um técnico regional, que outro é sendo um assistente regional. Essa equipa ali tem à disposição viaturas, tem à disposição motorizada, que permite eles, a partir do centro onde é que está nele, e bom para referir como a centro, normalmente está na capital regional, não se vê qualquer inconveniência que tem para manga de regiões, para que não há nomeadamente de uma região grande, por exemplo, Suma Cacheu, para que o centro está na Canjungo, mas ainda serve para a população que está na Bigene, que está na São Domingos, portanto, que está praticamente no outro lado da região, zona norte, não sei como ainda sendo muito difícil para cidadãos, organizações que vivem nos setores mais longínquos em relação à capital, por ter acesso a centro. Mas infelizmente, o projeto que tem condições de pôr, na cada setor pôr um centro lá, então não faz uma opção de ter centro na capital regional. E para ver que ela não aproveita, pedir desculpas e pedir compreensão de todas as organizações que está
num determinado setor, onde é que o próprio centro fisicamente que está perto deles. E a mesma coisa falava, por exemplo, região de Gabu. Portanto, o centro está na Gabu, mas gente que está na Boia, por exemplo, que está na Pirada, é na Sintim um bocadinho, mas desprivilegiado, ou desculpem o termo, em relação a gente que está na Gabu. Mas que é que não procurar, como é que não procurar minimizar as distâncias, esses riscos? Não fazia um contrato com 13 rádios comunitários. Portanto, na toda a região, não tem acordo com rádios comunitários. Que não permitir, a tempo e hora, difundir informações, passa tudo informações com coletivos precisam dele, com comunidades precisam dele, sobre quais benefícios que por bem tem, porque a ação anda aqui junto, bem põe à disposição uma série de subvenções que a comunidade pode ter acesso a ele. Para além disso, ainda tem também atividades de reforçar a capacidade e competências de organizações, mas para poder minimizar essa distância entre centro que está na capital regional com tudo aquilo outros setores que estão um bocadinho longínquo, não a utilizar esse meio eficaz que são dos rádios para poder passar informações, não a pôr à disposição também meios de transporte que não também ter localidades para ter com a comunidade que não apresenta alguma proposta para poder ajudar eles na monitorização dessa atividade. Portanto, o centro pode utilizar, como falar, para pessoa, indivíduo, não é? Que tem algum interesse, e por ser algum estudante, e por ser um ativista de direitos humanos, um ativista ambiental, mas por ser também membros de alguma coletividade, no caso ali de manduandade, da associação, de um clube, que pode ter interesse de vai utilizar centro para consultar documento, para consultar internet, para fazer reunião e para fazer planificação. Portanto, essa informação sobre o que é centros de recursos, portanto, um centro instalado para a ação Yanda Guiné junto, financiado pela União Europeia e executado pelo Instituto Marquês de Valflor. Portanto, não tem na região de Oio, nosso centro está na cidade de Mansoa, na região de Gabu está na cidade de Gabu, na região de Bafatá está na cidade de Bafatá, na região de Quinará está na cidade de Buba, na região de Tombali está na cidade de Catió, na Ilhas Bijagós está na cidade de Bubaki, na região de Cacheu está na Canchungo e Bissau, Biombo, tem um único centro que não funciona ali na Bissau. Portanto, centro a partir de mês desde agosto a próprio centro está aberto, mas na sua plenitude a partir de mês de janeiro ainda está à disposição de tudo organizações que estão interessadas na busca de informação, não só como falar de vai consultar a internet, vai consultar documentação, fazer reunião, mas também receber informações sobre possibilidade de ter acesso a financiamento, porque na centro é na boia formulários lá de preenchimento, é na receber informação sobre como é que poder ter acesso a que financiamento, é na ter informação sobre como é que o centro, através dessa equipa, pode ter ser localidade para ajudar eles. Não retórica e muito simples. Problemas locais tem que ter soluções locais. Não can vai buscar para no problema que nós temos internamente, vai buscar solução fora de nós, fora do país, mas não buscar primeiro solução entre nós, a nível de setor, a nível de região, se é possível, a nível de Guiné-Bissau, mas problemas que existem localmente tem que ter solução localmente. Tenho um pensamento
Depois de Alfredo Andem, que gestor do eixo de conhecimento, comunicação com parceria, Gosnonobiaya Jau, coordenador de subvenções, Knaticino, e informações relativamente a mecanismos para obtenção de subvenções. O quadro de ação Yanda Guiné Junto, que tem um dos seus objetivos, sobretudo o seu objetivo específico, de reforçar a participação e a atuação de coletivos de cidadãos organizados para a redução de seus problemas. Então, no âmbito dessa ação, é criado o Gabinete de Apoio Permanente, que é GAP, né? Então, o GAP é? GAP é uma estrutura dentro do projeto Ação Yanda Guiné Junto, responsável para garantir uma implementação adequada de iniciativas de coletivos de cidadãos organizados. E GAP também, seu nome indica próprio, Gabinete de Apoio Permanente, e nasceu um gabinete que está aberto de forma permanente durante todo o período da ação Yanda Guiné Junto para apoiar coletivos de cidadãos organizados na resolução de seus problemas coletivos, né? Problemas locais, por ser o problema da banca, problema do bairro e problema também do próprio problema interno do próprio coletivo, né? No âmbito da ação Yanda Guiné Junto ainda, GAP está a adotar a metodologia participativa, isto é, tudo problemas, soluções, solicitação de apoio que é apresentado ao Gabinete de Apoio Permanente e deve ser uma solução que é um problema e solução que é identificado de forma participativa. Então, para aquilo, o Gabinete elabora um conjunto de ferramentas que está a permitir e orienta também coletivos na metodologias para a identificação de problemas coletivos. Para quem que pode solicitar apoios para GAP. Então, se eu não falar, e coletivo de cidadãos organizados, mas não fala coletivo de cidadãos organizados, manga de BA e politice confusão. Então, coletivo de cidadãos organizados, dentro desse grupo está desde ONGs, está associações, está agrupamento de minheiros, por exemplo, está grupos de mandiadade, está grupos de jovens, está N tipos de grupos, desde já que é cedo guineense, é que tem fins, sem objetivo de ser criação e que tem fins lucrativos, e também tem que ser diretamente responsável junto com beneficiários de própria solicitação de apoio que ela faz. E uma coisa fundamental que tem que ter um grau mínimo de organização. Isto é, tem que ter uma estrutura organizacional que está permitindo para falar como esse um coletivo de cidadãos organizados. E também tem que ter uma experiência de ação que implementa na sua comunidade, na seu bairro, na sua banca, na sua cidade. Então tem que ter algo que estamos a comentar, um coletivo que está organizado e também desempenha algumas atividades dentro de sua banca ou de seu bairro. E outra coisa importante também, e bom para não lembrar como lembrando a gente como e que coletivo de cidadãos organizados e o que necessariamente o que tem que ser legalizado. Então, por ser o coletivo que cá está legalizado, mas desde que está cumprir que critério de ser guineense e que tem fins lucrativos e também tem que dimensão mínima de organização e experiência na realização de atividades dentro da banca ou de bairro. Mas qual que é apoios que o GAP está dando? Então, dentro da ação Yanda Guiné Junto e definido 3 tipos de apoio que a nós chama de ferramentas. Dentre eles, nós temos, primeiro, financiamento, segundo, reforço de capacidades organizacionais e assistência técnica, e terceiro, junção de EDUs, quer dizer, a hora que solicitar apoio, o pode solicitar financiamento, só financiamento, de que atividade, de que financiamento está dirigido para beneficiário final, por exemplo, a banca ou o bairro. E a hora que uma solicita reforço de capacidade organizacional ou assistência técnica, então, beneficiário e tem que ser coletivo. E quando kita trata de assistência técnica, para ver do ponto 2, tem 2 tipos, por ser reforço de competências organizacionais ou assistência técnica. Ou que assistência técnica, então beneficiário por ser próprio coletivo ou assim que por ser se comunidade, quer dizer, se da banca ou se bairro. Então, dependendo do tipo de apoio. E por último, tipo de apoio e um apoio onde pode juntar EDUs, pode juntar financiamento, com assistência técnica ou reforço organizacional, não só na pedido, ou pode fazer um pedido. Então, quando tem financiamento, ao mesmo tempo que pedir, ou pode solicitar também reforço de capacidade e assistência
técnica. E agora, quando que pode solicitar apoios para a GAP? Então, e bom para lembrar, então, hoje meus colegas na apresentar anteriormente, é informar como existem escritores regionais. Quer dizer, é bias metodologia que é adotado na âmbito da ação e anda junto e para estar mais próximo de comunidade. Então, na tudo regiões, salvo região de Biombo, que está a responder para os escritores de Bissau, existem escritores de Yanda Guiné junto, onde também existe gabinete de apoio permanente ao nível regional. Então, na tudo as regiões, a partir de 2020, coletivos podem recorrer a escritores regionais de Yanda Guiné junto para poder solicitar informação sobre formas de solicitar apoio, apresentar apoio, que aqui formas, que aqui metodologias, que aqui regras, que aqui normas para solicitar apoio. E também como é que o apoio pode solicitar. Então, para participar na solicitação de apoio, para apresentar a proposta de solução de apoio e definido alguns conjuntos de regras e etapas, melhor dizendo, que deve cumprir para poder alcançar o maior número de coletivos possível, assim como também minimizar que dificuldades que os coletivos podem ter no momento de elaboração essa solicitação de apoio. Então, para aquilo, fase seguinte. Primeira etapa para solicitar apoio, GAP na bata organiza mensalmente na cada região sessão de esclarecimento com workshop. Então, sessão de esclarecimento em sessão realizada de forma aberta. Então, todo coletivo está livre de participar na sessão de esclarecimento sem fazer inscrição, sem nada. E poder, no dia que é organizado, e não comunicar, emitir o comunicado através de rádios comunitárias na cada região para informar dia que é organizado sessões de esclarecimento a nível regional. E aquilo é para poder clarificar qualquer processos, qualquer instrumentos que devem ser utilizados para a identificação de problemas. Depois daquilo, tem a sessão de workshop. E depois passar a uma sessão de esclarecimento, sessão de workshop, e que é um curso obrigatório, desde que o coletivo e pega ferramentas que o GAP não utiliza, para vir estar disponível no escritório, e analisar e acha como ele entende que processos, então, e que é obrigatório e participar na sessão de esclarecimento e workshop. E sessão de workshop é uma sessão que nos permite para o coletivo poder clarificar e também para ter conhecimento, sobretudo, de qual que vai ser formas de fazer identificação participativa de ser problemas e soluções. Esta mesma vamos falar, o workshop é realizado também mensalmente na cada região. Mas só que o workshop tem um curso diferente de sessão de esclarecimento. Para o workshop, você tem que fazer uma inscrição. Para ter em conta a metodologia e própria, para um curso ser mais pedagógico, para a sessão ser mais pedagógico, então precisa de um número mínimo de gente para poder facilitadores poder organizar melhor essa sessão de. Depois da sessão de workshop, então, o coletivo podia participar e ter fornecer ferramentas para poder ir junto a banca, junto a bairro, junto a organização, para fazer identificação de problema e com propostas de solução. Então, ainda disponibilizar fichas de identificação de problema e de solução, que o coletivo não utiliza para identificar esse problema. Depois o coletivo utiliza aquela ferramenta dentro da sua organização, ou na sua banca, ou na seu bairro, identifica esse problema, essas soluções, que ficha preenchido e deve bem para fazer solicitação de agendamento. Agendamento para apoio na entrega. Então, o coletivo tem que comunicar escritório regional onde é que está, cada quem dia de comunicar esse escritório onde é que está. Por exemplo, a gente vai falar, escritório de Cacheu, está na Canchungo, escritório para a região de Oi, está na Mansoa, escritório para a região de Bafata, está na Bafatá, escritório para a região de Gabo, está na Gabu, escritório para a região de Quinara, está na Buba, escritório para a região de Tombali, está na Catió, e escritório para Bulama Bijagós, está na Bubaque, e, se uma falava, escritório de Bissau está a responder, escritório para a região de Biombo, quer dizer, sabe que Biombo. Então, coletivos de região de Biombo não vai utilizar escritórios principal de Yanda Guiné junto. Então, para aquilo, vamos fazer solicitação de apoio na busca escritório regional, porque tem o ficha tudo prendido. Então, depois daquilo, vamos aguardar agora confirmação de agendamento. Vamos fazer solicitação de que analisar que ficha para o está tudo preenchido, para depois, e também ainda tem alguns documentos que
solicitar que ficha preenchida, tem que entregar na sua solicitação de agendamento, o entrega modelo de declaração de comunidade, como é participar na realização daquele problema, quer de banca ou de bairro onde está, ou de book próprio coletivo, e tem que ter um modelo de declaração de como que na BIM representa aqui coletivo, tem que ter uma carta de que coletivo, que é assinada para membros de que coletivo, ou para dirigentes máximos de que está representando o coletivo, e como alguém legal indicado para o coletivo, para bem apresentar. E depois de fazer a apresentação, se documenta o seu estatuto, vamos fazer confirmação de agendamento para a sessão de entrega de propostas. Então, na sessão de entrega, não tem no técnico que não bem apoia para pegar aquele ficha que identificar para colocar num formulário que não bem apresentado a gabinete de apoio permanente. Então, depois de propostas recebido, então ainda passa para a fase de seleção. Então, a fase de seleção ainda constitui um comitê de avaliação para avaliar aquelas propostas. Então, para a avaliação de propostas, ainda definir alguns critérios, sobretudo critérios de pertinência, critérios de viabilidade, de eficiência e critérios de sustentabilidade. Sobretudo, é 4 critérios e critérios que não utilizados para avaliação de solicitação de apoio para gabinete de apoio permanente. Então, ele salienta também como na cada região, na âmbito de Andaguine Junto, então, é criado alguns, não estou chamando de ciclos. Então, para cada ciclo, ainda vai estar selecionado 6 propostas para a região, 6 solicitações de apoio para a região. Essa que se fala como para cada região, não tem 6 propostas. E vai deixar também claro como região de Biumbo, que sabe, apesar de não utilizar o mesmo escritório, mas ainda tem suma 2 regiões diferentes. Quer dizer, propostas de região de Biumbo e avaliado um lote à parte só de propostas da região de Biumbo e só propostas de região de setor autônomo de Bissau também à parte. Então, quer dizer, Bissau não tem 6 propostas selecionadas e Biumbo não tem 6 propostas selecionadas. Assim que ainda fazer para tudo regiões do país. Não fica que técnica de reforço institucional Nérida Varela Pereira, que também noticina informações relativamente a reforço institucional. Então, nós vimos papel bolsa aqui que iniciativa que é elegível como apoio GAP. No segundo momento, também papel bolsa sobre o mapeamento da diáspora. É o primeiro ponto, como falamos sobre iniciativas elegíveis como apoio GAP e iniciativas que a ação no gabinete de GAP é na realizar no sentido de identificação de problemas e solução de que mesmo problemas que identificaram. Então, como é que a identificação não é bem fazida? É bem fazida através de 3 tipologias que é identificado. Onde é que a primeira tipologia, não falar de tipologia, onde é que iniciativas na tenta identificar problema e solução junto com a comunidade. Ou seja, organizações ou coletivo de cidadãos organizados, ela vai junto de comunidade, vai identificar junto com a comunidade que problemas que a comunidade tem, e a própria comunidade também
junto com aquilo coletivos, é identificar que solução que deve ter para resolver que problema. Então, na primeira tipologia, beneficiários diretos de ação e própria comunidade. Na tipologia 2, nós estamos falando como uma iniciativa e está resolver problemas dentro da organização. O que vamos falar aqui? Próprios coletivos de cidadãos organizados é na combinar para fazer uma pequena análise de que é a organização internamente, de que todo membro de que organização é na procurar identificar que problema reais da organização e como aqueles é poder também junto selecionar soluções para a resolução de que problema e em conjunto para poder atingir seu objetivo. Então, é tipologia, beneficiários diretos e o próprio coletivo. E ao mesmo tempo, é na tentar analisar também para verificar que essa capacidade na resolução de que problema que identifica em conjunto. Que terceira tipologia? Uma tipologia que não vai identificar problemas de interesse geral. Ou seja, ali que existe um beneficiário direto. Beneficiários e que tudo aquilo que de uma forma ou outra, direto ou indiretamente, é nem sofrer de que ação da organização. No título de exemplo, não pode falar, por exemplo, um coletivo que acha que vai trabalhar num projeto, numa proposta num centro de saúde, num hospital. Então lá, é que tem beneficiários diretos, tem aqueles que têm acesso a aquele serviço, aqueles que estão lá, que estão passando para lá, e daqueles que não vão sofrer de que apoio. Naquele segundo momento, um papel sobre mapeamento de diáspora. O que é mapeamento de diáspora? É mapeamento e conselho, um processo que conselho na tudo regiões de Guiné. É mapeamento e tem como objetivo de identificar organizações ou coletivos ali na Guiné que estão recebendo apoio de organizações que estão na diáspora. No sentido de que receber na diáspora, Portugal, França, Itália, Espanha e por ter organizações guineenses que está tentando apoiar organizações que estão ali na Guiné, numa determinada comunidade, uma determinada organização que está ajudando também no desenvolvimento da própria comunidade. E o que é no desenvolvimento da comunidade, ao mesmo tempo, está ajudando também o próprio desenvolvimento do país. Então, naquilo é importante para a própria organização da diáspora e criar um espaço onde ele estuda por cinta, onde ele pode definir uma ação única, onde ele pode ter um espaço onde ele discutir, onde ele junta para tentar apoiar mais Guiné-Bissau. Então, é atividade e não permitir a criação de espaço que nós falamos, para organizações também poder dar a conhecer se a própria contribuição que dá ao país ou se a comunidade específica e também que dificuldades que está tendo também na tentar apoiar organizações. Não se vê como às vezes nem sempre está conseguir em termos de materiais e por ter algum problema na organização receber aqui próprios materiais é um exemplo. Então em conjunto é poder ver como é que poder ajudar organizações, como é que poder gigante aqui apoios que está dando. E outra coisa tão importante, a questão aqui espaço onde que não poder partilhar é poder também identificar problemas reais de que comunidade que está apoio ou de que organizações que poder apoiar. Então está tendo uma visão mais realista de apoio que pode bater para a comunidade, para ajudar a comunidade a desenvolver e que desenvolvimento também acaba para abranger todo o país. Depois para falar como é das atividades e das atividades de ação Yandé Guiné junto, mas tem objetivos completamente diferentes. Então tudo que me se dirigir a apoio GAP para entregar essa proposta para iniciativas com de tecnologia ou de mapeamento da diáspora e por fazer uma ação que tem impedir que outra. Portanto, e duas ações que têm objetivos diferentes, que qualquer coletivo que está interessado na iniciativa de GAP e pode dirigir, se uma minha colega fala, tudo centros regionais para ter mais informação e tudo aquilo também que está recebendo que apoio da diáspora, que tem informação e podem ter contato com nós através também de nossos escritórios regionais para poder dar-nos aqui informação. Não acaba de acompanhar um conjunto de informações que visa partilhar conhecimento com coletivos de cidadãos organizados, ativistas e pessoas interessadas no desenvolvimento de Guiné-Bissau. Mas antes no noticiou mais informações sobre a ação Yandé Guiné junto.
Novas de Andeguine Junto. E na decorrer, a partir do dia 15 de janeiro de 2020, sessões de lançamento de ação Yanda Guiné Junto na tudo regiões de Guiné-Bissau. A propósito, a coordenação geral da ação Yanda Guiné Junto, na BIM, comunica tudo coletivos de cidadãos organizados, ativistas e pessoas interessadas no processo de desenvolvimento socioeconômico de Guiné-Bissau, de como as sessões de lançamento na decorrer nas seguintes localidades. Na setor autônomo de Bissau, sessão de lançamento na tem lugar na IBAP, no dia 15 de janeiro, a partir de 9 horas. Na região de Biombo, sessão de lançamento na tem lugar na Comitê de Estado de Quinhamel, dia 16 de janeiro, a partir de 9 horas. E na região de Bafatá, sessão de lançamento na tem lugar na ASPAB, na bairro Cobrunel, perto de recursos naturais, no dia 21 de janeiro, a partir de 9 horas. E na região de Gabu, a sessão de lançamento na tem lugar no Centro de Recursos de Gabu, que fica junto do Centro Multifuncional de Juventude. Essa tem lugar dia 22 de janeiro de ano 2020, a partir de 9 horas. Na região de Cacheu, Canchungo, e na tem lugar na Hotel Mário Pereira, dia 17 de janeiro, também a partir de 9 horas. E na região de Oio, concretamente na Mansoa, a sessão de lançamento na tem lugar na Centro Paroquial, dia 16 de janeiro, também a partir de 9 horas. E na região de Tombali, concretamente na Catio, a sessão de lançamento tem lugar no Centro de Recurso de Catio, que fica junto de sede de APP. Essa tem lugar dia 22 de janeiro, também a partir de 9 horas. Na região de Quina, a sessão de lançamento tem lugar no Centro de Recursos de Buba, que fica junto de Rádio Papagaio, no dia 21 de janeiro, a partir de 9 horas. E na região de Bulama, Bijagós, sessão de lançamento tem lugar na Bubaque, perto de Rádio Janjan, no dia 18 de janeiro, também a partir de 9 horas. Muito obrigado pela atenção dispensada. Até a próxima edição de Magazine Novas de Yanda Guiné Junto, que na passa batacei tudo isso nas seguintes rádios. Rádios de âmbito nacional, não tem 12 rádios parceira, que Rádio Capital e Rádio Solmansi. Também não tem parceria que seguintes rádios comunitárias. Na Bafatá, Rádio Comunitária de Bafatá e Rádio Mulher de Bafatá. Na Gabu, Leste FM, com Cincha Oco. Na Bulama, Rádio Janjan de Bubaque. Na Cacheu, Rádio Cassumai, Balafon, Rádio Voz de Rio Cachel. Na Tombali, Rádio Educativa de Catio e Rádio Comunitária de Iemberém. Na região de Quinara, Rádio Papagaio de Buba. E na Oio, Rádio Jalicunda. Essa primeira edição de Magazine conta com a apresentação de Diamantino Domingos Lopes e Ansumani, o soco trabalhar na produção desse Magazine. Conteúdo desse Magazine informativo, novas de Yanda Guiné Junto e de inteira responsabilidade de ação Yanda Guiné Junto. Muito obrigado pela atenção dispensada. Novas de Andeguine Junto. Novas de Andeguine Junto e um magazine informativo dedicado a tudo coletivos de cidadãos organizados, ativistas, pessoas interessadas na participar no desenvolvimento de Guiné-Bissau, espalhados para o território nacional com na diáspora. E Andeguine Junto, ação implementado para o Instituto Marquês de Valiflor no âmbito de Yanda Guiné, um programa da União Europeia. Yanda Guiné, Yanda Rus, Yanda Estradas.
nos criados.